Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à segunda noite do EJA Movimento, né, do seminário EJA Movimento. Hoje à noite a gente vai ter a mesa, o trabalho com tecnologias digitais no contexto da EJA. Será uma mesa bem interessante, com duas professoras que desenvolvem um trabalho nessa temática. Estamos muito felizes, né? O evento tem sido um evento de muito sucesso, com muita participação, com muitas discussões. E nós vamos iniciar, né, a noite de hoje com nossos alunos da Educação de Jovens e Adultos de Pedro Velho. Eu vou falar para vocês, a gente vai colocar um vídeo, né, de um trabalho, né, musical com alunos, jovens e adultos. E antes de colocar o vídeo, né, eu vou ler um pouco, falar um pouco sobre esse grupo, né? O nome se chama Laboratório Musical. Este trabalho teve início no ano de 2017 por meio do projeto Mais Educação, que oportunizou aulas com práticas musicais na Escola Estadual Doutor Pedro Velho, e na cidade de Pedro Velho, a partir de aulas com flauta doce, instrumentos percussivos e violão. Na época, participamos de vários eventos dentro do nosso ambiente escolar e por diversas vezes fomos convidados e participamos de eventos no nosso município. Após encerramento do projeto federal, nossa escola absorveu e apoiou as práticas musicais, que pode ser incluído na aula de arte e música. Criamos o laboratório musical, espaço de práticas e vivências musicais com aulas de flauta doce, violão, canto coral, percussão e instrumentos de sopro, que são orientados pelo professor de arte e música da nossa escola, Genilson Lima, licenciado em música pela UFRN, e especialista em educação musical pela mesma instituição. Participam ainda deste projeto graduandos em música da UFRN e músicos de nossa região, amigos da escola. Os alunos participaram com frequência de eventos culturais que evidenciaram o fazer musical individual e em grupo. No final de 2019, tivemos uma componente e hoje voluntária aprovada no curso de licenciatura em música da UFRN, demonstrando assim o potencial deste trabalho que democratiza e instrui musicalmente nossos discentes, além de contribuir na formação humana e cidadã dos mesmos. Então, com vocês, né, essa experiência exitosa com jovens da cidade de Pedro Velho. Então, vamos ficar atentos e já a gente volta para a parte, né, acadêmica da noite. Boa tarde ou boa noite. Meu nome é Genilson, sou professor de artes, música aqui da Escola Estadual Doutor Pedro Velho, na cidade de Pedro Velho, e estou aqui hoje apresentando para vocês, trazendo para vocês um pouquinho do meu laboratório musical, onde nós temos o grupo de flautas e um recente, iniciando, grupo de sopros, que vamos apresentar aí para vocês.
gente fazer a música Você Vai Ver, de Zezé de Camargo e Luciana. Bem legal, né, gente? A experiência com a música, né? A arte e a música são lugares, né, muito importantes para os processos de ensinar e de aprender. Então, essa experiência é uma experiência exitosa, que a gente possa, né, tá desenvolvendo experiências com a música, com a arte, com a cultura na escola. Então, hoje, né, hoje à noite, a noite vai ser dedicada a duas professoras, né? É muito importante a gente ouvir, né, o lugar da sala de aula. A gente, hoje à tarde, escutou a professora Ana Lúcia e o professor Matheus. Ontem então assim, a gente escutou muito a academia, e hoje a gente vai escutar pessoas que estão trazendo experiências da sala de aula. Então, nós vamos ouvir, né, hoje, a nossa mesa hoje à noite, é o trabalho com tecnologias digitais no contexto da educação de jovens e adultos. E aí, duas professoras, né, uma delas, professora que está participando com a gente do curso, né, de educação, no curso de educação de jovens e adultos. Então, nós temos a professora Elga e a professora Jerusa, né? Então, a professora Elga é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, né, da Secretaria de Educação, mestre e doutoranda em Educação e Tecnologia
pela Faculdade de Educação da UNB. Então, a professora Elga vai fazer uma discussão sobre as experiências que ela tem desenvolvendo e trazendo elementos teóricos e práticos, já que ela está desenvolvendo doutorado nesse campo. Então, professora Elga, com a senhora agora, e a gente vai aqui ouvir e participar. Então, a gente também pede que, durante a apresentação da professora Elga, vocês tragam questões, né, coloquem questões que eu vou ficar aqui fazendo esse filtro, e quando a professora Elga terminar, a professora Jerusa, e aí a gente faz uma discussão no final com as duas, tá bom? Então, eu vou ficar fazendo os filtros aqui das discussões. Professora Elga, seja bem-vinda, é uma felicidade muito grande para a gente ouvi-la. Escutar a sala de aula é extremamente importante, então, é com a senhora. Tá joia. Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Estou sendo ouvido? Estão ouvindo? Mas sim, estamos ouvindo. Pode obrigada. Obrigada, professora Edneide. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui participando. Um curso muito bacana, um encontro assim, incrível, a gente aprende muito. Eu vou trazer, então, aqui uma apresentação. Deixa eu pôr ela aqui. Foi? Deu? Estou sem retorno. Tá passando? Eu não escuto vocês. Sim, professora, está passando, sim. Obrigada. Tá. O nosso tema no encontro, ele traz os desafios da EJA em tempos de pandemia, né? Nesse contexto pandêmico. E hoje a gente está falando, então, aqui do trabalho com tecnologias digitais no contexto da EJA. Eu vou iniciar pensando da seguinte forma: quando eu vi essa proposta, eu centrei no termo contexto, né? Porque o contexto da EJA é muito amplo, né? A gente poderia, pensando em sala de aula, mesmo pensando diretamente como professora de EJA, eu poderia falar dos alunos, ou eu poderia falar da carência de investimentos que a gente percebe, né, de um modo geral, ou poderia falar da necessidade de avançar nas políticas públicas, né, que vão norteando aí a nossa modalidade, mas eu vou falar, como professora da EJA, vou falar sobre os professores da EJA e o trabalho com as tecnologias diretamente. Como que eu tenho feito esse percurso, então? Após a minha formação, que é em licenciatura em artes visuais, eu formei na FAV, UFG, e foi um período em que, na minha formação, a gente já atuava, né, já tinha o pensamento de ir para a sala de aula e adotar as tecnologias. Existia um pensamento muito forte das tecnologias como um instrumento extremamente positivo, praticamente como a solução de muitos problemas, uma ideia de que essas tecnologias em sala de aula ia possibilitar um melhor acesso ao conhecimento, uma melhor inserção social, ia diminuir as desigualdades, ia facilitar o trabalho do professor, a situação do aluno de um modo geral. Isso ocorre em Goiânia, né? E aí eu venho para Brasília com esse pensamento, inicio o meu trajeto como professora adotando as tecnologias, primeiro no sistema privado, fico por alguns anos em escolas diversas, de classe média, baixa, alta, até que em 2014 eu vou entrar na Secretaria de Educação como docente efetiva, 40 horas, e vou para uma escola da EJA, que era uma escola polo, onde a modalidade EJA era ofertada nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, e isso era muito interessante e muito enriquecedor, porque a gente costumava falar que era 3 em 1, era 3 escolas em uma, porque cada período que a gente tinha, em cada momento que a gente estava atuando ali, a gente tinha, no período vespertino, uma escola, no matutino outra e no noturno uma terceira. Paralelamente, nesse período que eu estou nessa escola, eu vou observando
atitudes, ações, a postura dos meus alunos em relação ao uso das tecnologias, né? Se eu conseguia atingir o aluno, ou se tinha aquele dia que você saía da sala de aula e falava assim, nossa, hoje não aconteceu, né? Hoje ninguém foi tocado, né? Então, nessa preocupação por esse interesse, eu comecei a observar e a conversar com os alunos e querer, então, entender qual o modelo de relação que eles tinham com a tecnologia. Porque, às vezes, em alguns momentos, parecia tão interessante, em outros não, né? E isso vai gerar, então, uma questão de pesquisa, que vai ser a questão do mestrado, e a partir de, então, dessa busca por essa compreensão da relação desses educandos com as tecnologias, e aí eu estava no período vespertino e noturno, mas eu vou optar por fazer a pesquisa com os jovens, porque eu também vou estar vivenciando, assim, de uma forma muito surpreendente, como uma percepção nova para mim em relação à EJA, o processo de juvenilização da EJA. Eu vou ter turmas que eram de 30 alunos, onde eu vou ter um único idoso, né, e um adulto. Então, eu fico surpresa com isso também, e esse grupo, então, se torna o meu foco, né, o meu sujeito de pesquisa. Vai ser montado um grupo com 9 alunos, entre 17 e 24 anos. Era uma escola que tinha 3.500 alunos, mas o grupo se forma como um grupo só do período vespertino e tendo como critério ser jovem e estar matriculado. Então, vai ser aplicada uma série de entrevistas individuais e entrevistas em grupos, né? E essas entrevistas, essa imagem é uma imagem da minha sala, essas entrevistas vão ocorrer dentro dessa escola, vocês veem que é uma sala muito boa, ela foge do padrão das escolas públicas, né? Era uma sala muito bem iluminada, muito bem ventilada, a gente tinha ar-condicionado, dá para ver lá no fundo, a gente tinha um projetor ali no teto, na parte de trás, atrás, né, de quem bateu a foto, tinha televisão, tinha aquela telinha, né, que desce para a projeção dos slides, e logo depois dessa foto batida, ainda foi trocada essas carteiras por aquela carteira mesinha, com uma cadeira muito boa. Então, assim, era uma condição com uma tecnologia presente em sala de aula, não havia nem a necessidade de requisitar esse material, ele estava lá já à disposição, né? E isso era em todas as salas da escola, não era só na sala de artes, não. Essa imagem é uma imagem do laboratório, de uma parte do laboratório de informática que tinha na escola. Era um laboratório com umas 25 máquinas funcionando, né? Além dessas 25 máquinas, que era só para os alunos, tinha o computador para o professor, uma impressora, um projetor, tinha a tela de projeção, também era uma sala com ar-condicionado. Quer dizer, em questão de tecnologia, era uma escola muito bem estruturada, né? Porém, no decorrer das entrevistas, né, que foram se cruzando em entrevistas individuais, entrevistas em grupos, e eu voltava na individual para entender determinadas questões, e elas voltavam para o grupo, surgiu um comentário ao longo do processo, aonde de repente você passa por aquele instante, né, que Creswell vai falar como aquele insight na pesquisa, né, aquele momento que você fala, opa, mas espera aí, né, o famoso cai a ficha, assim, e você diz, ué, mas de tudo que vocês estão me trazendo, do que vocês estão pondo aqui ao longo das entrevistas, das visitas que eu fiz no laboratório, os levantamentos feitos em loco no laboratório, pela leitura do PPP da escola, conversa com os professores, foi aplicado também um questionário em relação aos professores e o uso das tecnologias, né? De tudo isso que vocês estão me falando, a impressão que me passa é que do jeito que as tecnologias estão sendo ofertadas, do jeito que o professor está usando essas tecnologias em sala de aula, né, tanto faz como tanto fez. Se não tivesse, né, se a gente tivesse o professor pura e simplesmente no quadro negro, porque nós estamos falando de tecnologias digitais, né? Então, se não tivesse, tanto faz como tanto fez. Vocês não estão vendo a necessidade, a importância, não está fazendo diferença, não está favorecendo em nada. E a resposta dos alunos vai ser exatamente isso. Não está fazendo diferença nenhuma. Para mim não faz diferença se tivesse ou se não tivesse,
não faz a menor diferença. Para mim, não precisaria ter. É lógico que uma afirmativa dessa, vindo de um grupo de jovens, né, que são entendidos, vistos, né, classificados como uma juventude tecnológica, uma juventude que está o tempo todo conectada, né, pelo estilo da escola que vocês viram que era bem aparelhada, uma escola central, né, bem no centro de Taguatinga, e esses jovens eram jovens que, em boa parte, era classe média, eles todos tinham celulares, né, todos tinham internet em casa, isso foi feito no levantamento. E aí eles colocam isso, então vira uma surpresa, vira um novo questionamento, e de repente você fala, mas todas aquelas leituras, né, que a gente vem fazendo e ouvindo, elas têm que ser repensadas, né? Como é que esse professor, então, está adotando essas tecnologias? E isso eu estou falando de um período antes da pandemia, eu estou falando de um período onde, a princípio, a gente tinha o nosso normal, né, como se diz. E vai ter alguns autores que já vão estar trazendo, né, essas questões. A Miranda é uma professora que vai, também aqui do DF, que vai estar fazendo uma pesquisa já nessa época, 2017, com o uso do WhatsApp pelos professores em sala de aula, adoção de formação de grupos ou para envio de tarefas e etc. E ela vai falar, né, que as relações entre tecnologia e o ensino é muito mais complexa do que alguns estudos podem fazer supor. No entanto, independentemente do grau de complexidade, é possível concluir que o mesmo, não havendo um modo único de utilizar algum recurso, o importante é trabalhar com coerência em relação ao que se acredita ser a melhor escolha. Quer dizer, era uma situação muito clara, no levantamento dela, aponta para uma situação muito clara do professor trabalhar pela intuição, né, com o uso das tecnologias. E Sanchos vai completar aí, né, em 2006 ele vai estar publicando os trabalhos dele em relação também ao uso das tecnologias em sala de aula, e ele vai colocar que professores e especialistas em educação tendem a adaptá-las, as tecnologias, às suas próprias crenças sobre como acontece a aprendizagem, e vai complementar que os investimentos financeiros e estruturais na implementação e no uso das TICs não bastam para garantir um real aproveitamento do seu potencial, do potencial dessas tecnologias, né? Como tampouco garante para garantir o favorecimento nos processos cognitivos, questões assim que vão questionamentos assim, questionando-se, assim, a certificação de melhoria da aprendizagem pela simples adoção das tecnologias. Ou seja, esses estudos vão se juntar, né, à afirmativa dos alunos de que, da forma que as tecnologias estavam sendo adotadas, não estava fazendo alguma diferença. Então, esse contexto, esse primeiro momento ainda de conclusão de mestrado, a defesa da tese, vai estar coincidindo também no governo Temer, aonde vai estar iniciando as propostas da adoção, né, como uma proposta de possibilidade de utilização da EAD até no nível de 80% para a EJA, né? E aí ficou um questionamento, uma certa angústia, eu pensando, gente, mas como é que os meus alunos que estão dizendo que a tecnologia não está fazendo a menor diferença, meus alunos que são para a EJA, que daqui a pouco vão estar no ensino médio, como é que eles vão estar no ensino médio, aonde 80% vai ser pela modalidade EAD? Né? E aí eu concluo o mestrado com mais questionamentos do que entrei, né? E aí chega aquele segundo momento que é muito fértil, que é muito bacana, que é quando você se afasta um pouco da academia e você vai transitar em outros espaços, porque você tem que levar a sua pesquisa a campo, né? Você tem que levar a sua pesquisa para o debate. A função da pesquisa é gerar conhecimento científico que possa, de alguma forma, contribuir, e isso só vai ocorrer pela troca, né, de conhecimentos aí. Então, eu vou participar de algumas publicações, vou participar em eventos, em congressos, em seminários, encontro, como nós estamos aqui, né, e ao longo desse caminho aí, vão surgir alguns
outros, ainda mais questionamentos em relação à docência na EAD, a docência na EJA, e o uso das tecnologias e a própria modalidade EAD, querendo, então, entender como é que isso vai se dar, como é que aquele meu aluno vai estar seguindo nesse caminho, e como eu, professora, também vou seguir nesse caminho de EAD, já que eu sou uma professora formada e prática no presencial, né? E então, a partir disso, vai surgir a proposta de pesquisa no doutorado, que é uma proposta que vai inverter, vai ter uma certa inversão de pontos importantes, como, por exemplo, o contexto onde a pesquisa se deu no mestrado é no presencial, o sujeito era o aluno, e o objeto era a relação dos alunos com as tecnologias. Agora, no mestrado, vai seguir tendo como contexto a EAD, o sujeito, em vez do aluno, se torna o professor, e o objeto, ao invés da relação, se torna a praxis desse professor. E aí o primeiro passo, então, é se voltar para o professor e entender esse professor, porque eu já vinha num percurso sempre voltada, e pesquisando, e estudando, e fazendo cursos, pensando no aluno, pensando no meu educando, em como atuar, em como produzir uma aula legal, que seja interessante, que faça sentido para ele, buscando pelos interesses dele, etc. E aí, no levantamento, vão ser usadas as palavras, para conhecer o professor, né? Vão ser usadas as palavras professor, docência, docência na ESA, praxis docente, a mistura dessas palavras e algumas outras, mas essas foram as centrais, as que depois ficaram definidas. Vão ter alguns autores que vão ser, então, lidos, e na seleção os que mais vão se destacar é Xavier, a Vasconcelos, a Leslie, o Soares, Fartes e Gonçalves e o Carlos Marcelo, né? E eles vão estar apresentando pesquisas feitas com o professor, estudando quem é esse professor, querendo entender o contexto desse professor, e vai haver um consenso, então, entre esses pesquisadores, que o professor, né, ele é a soma de um processo histórico, político, formativo. E esse professor, quando ele está em sala de aula, ele é um ser ontológico, ele é um ser social, ele é um cidadão e ele é um profissional da educação. E os pontos que mais vão estar norteando esses professores em sala de aula, determinando suas ações e dando possibilidade de atuação, vai estar diretamente relacionado com as políticas públicas. Nesse contexto do Temer, 2018, e aí daí para frente a gente vai ver um grande controle, um aumento do controle do Estado sobre as ações dos professores, né? Uma valorização do sistema privado, em detrimento ao sistema público, né? Isso vai se dar, inclusive, sobre a imagem do professor, a perda dos capitais sociais e simbólicos do professor, né? Essa marginalização que vai se tendo, né? Que a gente hoje em dia vive claramente, e a militarização da escola também em avanço. Quer dizer, vai existir, então, um contexto aí que vai se dando de uma forma sequencial, aonde o professor vai sofrendo uma certa opressão. Já em relação à EJA em si, a modalidade e a adoção das tecnologias, a gente vai ver também esse avanço das tecnologias nessa proposta de atuação, né, de utilização do sistema EAD na modalidade EJA, de até 80%. A gente vai ver uma redução de matrículas, o que de modo algum significa redução de público, redução de necessidade, de interesse, né? É uma redução de matrículas, porque a gente vai ver claramente, quem estava em sala de aula percebia isso no dia a dia, o número de salas fechando, de turmas fechando, depois um número de períodos, né, período noturno, aqui a gente teve várias escolas que primeiro fechou o noturno, e depois a gente vai ver escolas inteiras fechando, e esses alunos sendo direcionados para a escola que estiver mais perto. Aqui em Brasília, tudo é muito longe, aqui no DF, tudo é muito longe. Então, em Taguatinga, eu tinha turmas de alunos que moravam em Braslândia, dá mais de 50 quilômetros.
né, para eles chegarem na escola e voltar da escola, era muito complicado, e aí, naturalmente, eles iam abandonando a escola, não por opção, não por desejo, mas se tornava quase que inviável, né? E, além disso, a gente vai ver o alto investimento e investimento financeiro nas tecnologias, com desenvolvimento de programas, montagem de laboratórios, proposta de cursos online que vai expandir absurdamente, né? E vamos ver agora a concretização disso tudo em 2020, né, com a proposta do novo ensino médio, que é uma proposta onde a EJA teria, ou o ensino médio, de um modo geral, teria, pode ter, eles botam como uma possibilidade de oferta de até 20% para o período matutino, diurno, 30% para o período vespertino e até 80% para o período noturno, que aí realmente pega a EJA. Quer dizer, a gente percebe claramente, pensando no professor, pensando nas propostas em relação à EJA, né, esse fechamento e o avanço das tecnologias, a gente percebe claramente uma condução para uma implantação dessas tecnologias como um sistema mesmo quase que único. Bom, diante disso, vem a pandemia, que é para, como se diz, a situação só, você fala assim, nossa, mas a coisa está crítica, né? E aí o que a gente ganha? Uma pandemia que, na verdade, algumas pessoas já estão chamando de sindemia, né? Já está sendo analisado como uma sindemia, que é aquele momento em que, devido a uma pandemia, devido a algum tipo de situação pandêmica, surgem diversas doenças que não são doenças transmitíveis, mas que aumentam em nível populacional, de ocorrência, em nível de população, de uma forma assim, extremamente preocupante, que são as doenças como doenças do coração, pressão alta, diabetes e questões físicas, né, problemas físicos relacionados à coluna, à visão, à ler e etc. E aí, agora, já na pesquisa, então, buscando por esse professor, que é um professor da EJA, que é um professor atuando na modalidade EAD, eu trago aqui algumas falas que refletem o nosso atual contexto, a nossa atual condição dentro dessa pandemia como professores, embora haja, muito claro, alguns exemplos muito fortes de ações bem-sucedidas, né? Mas a fala que eu estou trazendo são dos sujeitos da minha pesquisa. Então, eles vão dizer: o SEJA tem 4.200 e poucos alunos matriculados. Nessa pandemia, a gente não conseguiu atender a 1.000. Agora assumi a minha limitação, não estou dando conta. Ela estava indo muito bem, isso é um professor falando de uma aluna, né? Ela estava indo muito bem, mas começou a faltar bastante por questões do Covid. Ela pediu para repetir. E aí, quando o professor fala isso, ele fala assim, é muito tocante um aluno pedir para repetir, né? O professor se vira nos 30 para dar conta do trabalho. Não apliquei nenhuma prova. Eu me baseei na autoavaliação de cada aluno, na correção das tarefas que foram entregues e na participação dos alunos, né, conforme o andamento. Todo professor que é professor, ele se esforça pelo seu aluno. A gente vê foto de 1.001 gambiarras que os professores estão fazendo em casa para dar aula. Para eu avaliar esse sistema, tenho muita dificuldade, porque eu acho uma injustiça tão grande. Esse momento é um momento em que a professora ela questiona uma das grandes discussões que está se tendo, se é o aprova todo mundo ou reprova todo mundo, como eu avalio o meu aluno, o que eu levo em conta, né? Então, essas angústias que estão aí presentes, né? E eu me considero uma professora competente, mas o fato de eu ser uma professora competente dentro da sala de aula não me torna uma professora competente na aula online. Então, essa fala desses professores, são diversos professores, né? Elas vêm apresentando uma angústia, né? Um sofrimento, um sentimento de
de incompetência, de insatisfação. Em determinados momentos dessas entrevistas, os professores choram, né? É muito ruim. Os professores, eles se apresentam como quem não encontra um caminho, e, ao mesmo tempo, uma cobrança muito grande. É claro que isso aqui eu estou pondo de uma forma como sendo a maioria. A gente sabe, e durante o curso mesmo a gente ouviu muitas apresentações de algumas propostas que estão dando muito certo, professores que realmente conseguem mobilizar seus alunos e tem ocorrido um processo legal, só que a gente tem que ter a consciência de que isso é uma minoria, né? Que essa angústia ela tem que fazer a gente repensar no que a gente está fazendo, nas propostas que estão seguindo, porque se a gente observa o que foi posto anteriormente de uma forma cronológica, a gente vê um caminho sendo construído, né? E a gente sabe das intenções em questão de governo, a gente sabe dos investimentos internacionais, a gente sabe de uma série de outras ações que tendem a consagrar esse fato, né, da EAD para a EJA, num nível que, a princípio, inicia com 80%, mas com uma forte tendência a se implantar. E aí eu trago aqui algumas questões, alguns pensamentos, algumas análises de alguns outros teóricos, né? O Sanches, num livro que ele vai ter sobre as tecnologias em sala de aula, 2006, ele vai falar que a história recente da educação está cheia de promessas rompidas, de expectativas não cumpridas, gerada a cada nova onda de produção tecnológica, do livro de bolso ao vídeo ou ao próprio computador. Uma professora da pesquisa, ela vai falar: o que eu acho que a gente deve levar em consideração é que a gente não pode transformar esse momento de exceção que estamos vivendo como regra para o futuro da educação. É uma professora da EJA, né? E, por fim, Vieira Pinto, que vai colocar: ouve-se comumente dizer que certas grandiosas descobertas científicas ou a invenção de máquinas surpreendentes revolucionaram a vida humana. Porém, quem efetivamente revoluciona a existência do homem é o homem, né? Então, o pensamento que fica, o desejo que fica, é o desejo da retomada desse nosso aluno enquanto ser, né, humano mesmo, não essa pessoa distante, ou que fosse possível se buscar realmente por pesquisas e estudos que desenvolvessem propostas e também questões políticas, né, que fortalecessem a EJA no sentido de dar acesso, né, de investimentos no professor e nas tecnologias também, como vem acontecendo, mas no professor, né? O professor está precisando desse investimento em estudo, em pesquisa, em orientação. Existem muitos cursinhos sendo ofertados, existem cursos sendo ofertados, mas claramente não está sendo suficiente, né? E, por fim, eu trago aqui a bibliografia utilizada, que depois pode ser passada, caso haja interesse de alguém, tá? E o meu muito obrigado e os meus contatos, certo? Obrigada, Elga. Obrigada. Eu fui, enquanto a professora Elga estava falando, né, eu fui registrando algumas questões, né, foram sendo colocadas. Quem chegou depois, a gente tem mais de 60 pessoas, então, quem chegou depois, bem-vindo, né, ao seminário de Movimento, ao dia de hoje, à noite, que é dedicada à discussão de tecnologias e educação de jovens e adultos, e a professora Elga acabou de fazer trouxe, né, esses elementos da pesquisa, do mestrado e do doutorado, e agora a gente vai ouvir a professora Jerusa. Terminando a professora Jerusa, a gente volta com as duas para que a gente possa fazer uma discussão. Então, as questões que estão sendo colocadas, nós estamos registrando aqui para, no final, passar para as duas professoras. Então, a professora Jerusa, né, é professora graduada em Pedagogia pela UFPB, mestre em Educação, pelo PPGE, na Universidade Federal da Paraíba, doutoranda do mesmo programa. Ela colocou em que é que ela é engajada, né? Ela prestou assessoria pedagógica à Secretaria
municipal de educação do município de João Pessoa durante 7 anos, prestou assessoria pedagógica à Secretaria de Estado da Educação durante 12 anos, pedagoga da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, atuando na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Albino. Então, professora Jerusa, seja bem-vinda, né, ao ESG Movimento, seja bem-vinda a esse evento, e com a senhora agora a gente está aqui para ouvi-la e depois a gente discute, tá bom? Então, continue participando aí no chat, que a gente está registrando as questões de vocês. Obrigada, Edneide. Boa noite a todos, a todas participantes dessa plataforma virtual. Cumprimentar a professora Elga, que acabou de apresentar uma brilhante exposição, e também, né, falar da alegria, né, de conhecer a professora Elga, a Edneide também, não é? E o Janilson, que está aí também dando suporte técnico, né, na informática. E, assim, é muito bom, né? Temos essas pontes, né, para a gente falar, para a gente se ver. E o 6º encontro EJA em Movimento, da UFRN, vem reacender em nós, educadores, educadoras da EJA, a chama pela inquietude, pelas discussões e aprofundamentos nas questões da EJA. E durante essas bancas aqui, deste 6º encontro, já ouvimos muita coisa significativa, como financiamento, acesso à permanência, a questão do racismo na EJA, da alfabetização, educação formal e não formal, educação profissional. E, assim, parabenizo o professor Alessandro de Azevedo e toda a equipe de organização. O professor Alessandro é uma pessoa por quem tenho nutrido uma grande estima, né? Eu conheci de 2019 para cá, não é, no processo de bancas de doutorado, né? Concluí há pouco tempo, ele fez parte da banca. E, assim, dizer que ele demonstra ter muito empenho, ser muito comprometido com a EJA. E esse encontro revela isso, né, nessa magnitude, né, e de importância inestimável. Então, coube-nos, né, fazer parte dessa mesa, a EJA, o trabalho com as tecnologias digitais no contexto da EJA, que é a 8ª mesa, e nós vamos agora partilhar aqui nos nossos comentários. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? E, assim, especificamente, nós vamos... Não estou conseguindo passar, mas vamos lá. Nós vamos falar da EJA e as tecnologias digitais, questões pré- e pós-pandemia. Algumas percepções como educadora da EJA, ensino fundamental antes da pandemia. A escola é um dos espaços sociais onde os jovens e adultos da educação de jovens e adultos, EJA, utilizam os dispositivos móveis digitais como meios de interação, liberdade de expressão, comunicação e entretenimento. Assim, prestam grande devoção ao vínculo com o celular e smartphone, como possibilidade de acionar músicas, fotos, jogos, troca de mensagens, partilha de informações, exploração das redes sociais e mídias. Na escola, haviam regras proibitivas do uso do celular e smartphone. A senha do Wi-Fi era mantida em sigilo.
Mesmo assim, os jovens da EJA, plugados nas redes sociais, burlavam as barreiras impostas pela escola para manterem-se conectados, descobrindo a senha ou usando os dados móveis a custo de seus próprios esforços. O WhatsApp era o aplicativo mais utilizado para comunicação entre turmas e entre turmas. Inclusive, fazíamos parte de alguns desses grupos de WhatsApp. E víamos o esforço de alguns educandos do ciclo 1, do ciclo 2, tentando ler e escrever, utilizando a tela e os dígitos do celular. Lembro-me muito bem de quando um dizia assim: gente, vocês estão escrevendo demais, usem o áudio, porque eu não consigo ler tão rápido. No contexto da EJA, constatamos uma prática pedagógica arredia ou restritiva ao uso das tecnologias digitais, especificamente o celular smartphone e o tablet. Inserimos ainda nesse contexto o computador ligado à internet, equipamento que consta no laboratório de informática das escolas públicas, mas nem sempre utilizado por insuficiência de oferta em relação à demanda, escassez de assistência técnica e de internet. Vejam que é um pouco diferente da realidade da escola, né, da professora Elga, no Distrito Federal. Aqui nós estamos falando da Paraíba, né? Alguns jovens e adultos que tinham acesso à internet ficavam encarregados de fotografar as atividades do quadro e repassar via WhatsApp para os colegas ausentes. Este era o aplicativo mais utilizado para a comunicação entre os educandos. De toda forma, na experiência, não é, da prática pedagógica, acompanhando os professores também, havia um professor de ciências que desenvolvia um projeto de robótica. E sim, os alunos, os estudantes, demonstravam interesse em participar. E 2 ou 3 educandos da EJA faziam parte, porque como era um projeto que tinha que ser desenvolvido num tempo extracurricular, então decidiram ser no sábado de manhã. E muitos jovens da EJA, né, tinham, se não me engano, um adulto, tinham que trabalhar ou de forma formal, não é, constantemente, ou informal. Então, a questão que levantamos nesse debate é: será que as tecnologias digitais estão facilitando os jovens e adultos da EJA nos processos de letramento, sociabilidades e aprendizagens? Trouxemos, então, alguns postulados teóricos para fundamentar melhor essa nossa questão. Começando por: quem são os jovens, adultos e idosos da EJA? São sujeitos pertencentes às camadas populares, historicamente excluídos, né, de direitos, né, ou seja, marcados pela negação de direitos, né, e são sujeitos sociais que pensam, sentem, agem e são ativos nos espaços que ocupam, o que implica ouvir e considerar as vozes desses sujeitos na escola e na construção de políticas públicas. Os jovens são ativos no mundo de relações, construindo histórias, identidades, representações e, assim, estão abertos a descobertas, experiências e aprendizagens. Charlot acredita que essa abertura a descobertas emerge da ação dos mobles, ou seja, de interesses e curiosidades subjetivas que condicionam a relação com o saber. Os sujeitos jovens e adultos estão atentos aos diversos estímulos advindos do mundo em aceleradas mudanças, esforçando-se para a adoção de atitudes que os deixem mais próximos e participantes das mudanças. Na visão de grupo, a tendência pós-moderna permite que os jovens se aproximem dos adultos e estes dos jovens, em tempos e espaços mutantes,
de aceleradas mudanças tecnológicas e econômicas na perspectiva da mutualidade. Para Bauman, a mediação tecnológica tornou-se inevitável, independentemente da idade, geração e dos objetivos em mira. Bauman diz que os jovens são o principal foco do mercado, cooptados a se tornarem consumidores. Os jovens de ambos os sexos tentam responder aos apelos para não se sentirem ainda mais excluídos socialmente. Os sujeitos sociais da EJA produzem letramentos no seu cotidiano de vida. E Kleiman defende que os letramentos múltiplos ou multiletramentos contemplam os modelos alternativos, oriundos das linguagens cotidianas das comunidades, das transformações no âmbito da sociedade, da globalização, do advento das novas tecnologias de informação e comunicação e de tudo que é intrínseco à atividade humana. Veja só, Kleiman chama-nos a atenção para dizer, gente, os jovens estão aí produzindo letramentos, como a exemplo do hip hop. Eles produzem músicas, vídeos de bolso, clipes, e a escola precisa trazer essas produções, essas linguagens, considerar isso. Outros postulados teóricos a respeito de qual o papel das tecnologias digitais. Pierre Levy acredita em práticas integradas de aprendizagem, determinando novas relações sociais com o saber. E o que ele vai apostar na tese da inteligência coletiva? Ele acredita que existe o conhecimento esparramado entre os seres humanos, entre as pessoas, e que esse conhecimento precisa ser integrado. E as tecnologias digitais fazem esse serviço, formando então essa inteligência coletiva. O teórico Henry Jenks trata da cultura da convergência, em que os seres humanos se tornam, em colaboração, produtores da cultura digital. Henry Jenks, ele faz uma comparação entre a convergência das ferramentas tecnológicas, que antes eram isoladas, tinha a calculadora, tinha a câmera fotográfica, tinha a máquina de gravar, o gravador de voz, de som, etc. E agora há uma convergência dessas funções num único aparelho ou ferramenta, que é o celular. Essa junção contribui, então, para a convergência cultural, que é a convergência dos saberes produzidos pelas pessoas. Buckingham acredita que a maior parte das experiências dos jovens com as mídias digitais esteja ocorrendo fora da escola, no âmbito do que ele chama de cultura tecnopopular, que são atividades que variam entre hobbies, esporte, lazer, comércio de produtos, jogos, músicas populares e filmes. Dados sobre os dispositivos móveis ligados à internet. O IBGE informa que, no ano de 2018, o uso do telefone celular já estava próximo da totalidade dos domicílios como meio principal de acesso à internet. Da população brasileira com 10 anos ou mais de idade, 79,3% tinha telefone móvel celular para o uso pessoal em 2018. A concentração de posse do celular é maior na faixa etária entre 18 e 29 anos, girando em torno de 90% e 91% em 2018. De acordo com Nelson Preto, a explosão da internet ocorre a partir de 1995 e, junto a ela, passou a ocorrer progressivamente a partilha de expressões e opiniões individuais e coletivas. Preto vai dizer, olha, depois que começou a surgir a questão dos computadores ligados em rede, essa
potencialidade foi trazida para os mecanismos móveis, para os dispositivos móveis, e a tendência é a partilha cada vez maior dessas expressões individuais e coletivas. Na pesquisa Cultura Digital Jovem, as teens invadem as periferias e agora, realizada com estudantes do ensino médio de uma escola pública de Recife, as autoras destacam que Nogueira e Padilha. De um lado está uma cultura jovem digital, ansiosa por utilizar e explorar as potencialidades das tecnologias digitais, e, em contrapartida, uma cultura escolar analógica, temerosa dos efeitos e consequências da proliferação dessas tecnologias dentro da escola. Espaço educativo que parece permanecer dissociado da cultura digital, na qual essa geração está inserida. Elas dizem ainda que a maior parte dos jovens de 13 entre os 18 jovens da pesquisa acessa o celular da sua própria casa. E elas dizem ainda que os jovens exploram as potencialidades das tecnologias digitais a partir dos usos e aplicações em diferentes contextos sociais: trabalho, família, amigos, igreja, produzindo fotos, vídeos, clipes, animação e áudio para gravação de voz, entrevistas e podcast. Durante a pesquisa, em 2019, como doutoranda em educação, realizamos a pesquisa Os Jovens da Educação de Jovens e Adultos na Cultura Digital, Conexões com Letramentos, Sociabilidades e Aprendizagens. Optamos pela pesquisa qualitativa com abordagem etnográfica. Entre outras estratégias metodológicas, utilizamos a entrevista de grupo focal. Entrevistamos 12 sujeitos da EJA Ensino Médio, na faixa etária entre 18 e 23 anos do ciclo 5, referente ao primeiro e segundo anos em regime de semestralidade, de uma escola pública localizada no bairro do Expedicionário, em João Pessoa, Paraíba. Durante a pesquisa, constatamos que os jovens produzem letramentos utilizando múltiplas linguagens em diversas situações cotidianas. Os jovens se agrupam de diversos modos, produzindo sociabilidades. O dispositivo móvel ocupa lugar de destaque como ferramenta essencial no cotidiano dos jovens na vivência escolar, social, de exercício da cidadania e lúdica, aguçando curiosidades e possibilitando aprendizagens. Os jovens da EJA admitem a apropriação do dispositivo móvel, celular e smartphone, para a obtenção de letramentos formais e informais em diferentes práticas sociais. Os jovens consultam a internet para acessar o dicionário, fazer pesquisa e trabalhos da escola, ler textos em PDF, ver filmes, ouvir palestras e músicas no YouTube, consultar diversos suportes da escrita em situações cotidianas, tipo receitas culinárias, bula de medicamento, manuais de eletrodomésticos. Ainda acessam o conhecimento sistematizado, viabilizado no currículo escolar. Para a produção de sociabilidades, os jovens utilizam o WhatsApp nos agrupamentos em torno de atividades e assuntos ligados à escola, em vivências esportivas, em práticas religiosas e culturais, tipo confraternizações, encontros e festas. Acessam as redes sociais para se comunicar, trocar informações, saber das novidades dos amigos e fazer amizades. Ainda acessam aplicativos de jogos e de entretenimento. E para a aquisição de aprendizagens, os jovens utilizam as mídias em situações cotidianas para realizar pagamento e compras, consultar o programa Bolsa Família, procurar um endereço no GPS, acessar modelos de entrevista para emprego e aplicativos de Uber, do banco, acessar conhecimentos e aprender línguas. No contexto durante a pandemia,
O celular smartphone é a ferramenta que permite o contato, a interação e o intercâmbio entre educador e educandos da EJA, nas atividades remotas administradas pela escola. Alguns jovens e adultos são atendidos por meio de atividades impressas, obtidas diretamente na escola e levadas para casa. Os principais fatores que dificultam a maior apropriação do celular e smartphone pelos educandos da EJA no acompanhamento das aulas remotas são insuficiência de internet, indisponibilidade de tempo para quem trabalha e ainda tem que compartilhar o único celular com as pessoas de casa, inclusive com as crianças que estão vinculadas às atividades remotas da escola onde estão matriculadas, além do cansaço e desmotivação para realizar as atividades, e déficit visual na decifração das letras miúdas na tela do celular. Bem, essas informações nós captamos em contato com educandos e educadoras da EJA, por meio de telefone de contato, já que eu estava afastado para o doutorado. No contexto pós-pandemia, em outubro deste ano, um dos canais jornalísticos anunciou que 69% da população brasileira acredita na continuidade de atividades online no retorno das atividades presenciais. Portanto, faz-se necessário considerar formas híbridas de aprendizagem escolar, que envolvam formas tradicionais e virtuais. Barreiras foram vencidas em relação ao temor em lidar com as ferramentas tecnológicas. E na mesa do professor Alfredo Filho, eu achei... Alfredo, deixa eu ver como é que é o nome dele. Lourival Filho, né? Ele trouxe os relatos de educandos idosos, né, de um projeto que ele desenvolve na extensão, o projeto de extensão da universidade. E o senhor Pedro, de 79 anos, ele sugeriu que, para esse tempo de pandemia, utilizasse a rádio. Ele diz assim, retomando o que o professor Lourival Filho trouxe, não é? Diz assim, deixar o rádio ligado e usá-lo para manter contato com os estudantes. Ouvir a voz dos professores pelo rádio é uma forma de possibilitar sugestões de leituras, filmes, jogos. Ele disse isso, né, falando das sugestões para esse tempo de pandemia. Mas aqui a gente não pode esquecer, no pós-pandemia, das outras tecnologias que a gente foi trabalhando e construindo ao longo do tempo na prática educativa. O que fazer como educadores da EJA na retomada das atividades presenciais após a pandemia? Possibilitar uma reflexão sobre os desafios e enfrentamentos em torno da problemática da pandemia, que afetou as diferentes esferas da vida pessoal, familiar, comunitária, no que tange aos aspectos sanitários, ambientais, sociais... 5 minutos, Jerusa. 5 minutos, viu? Acredito que os encontros presenciais devem, inicialmente, gerar essa fecunda problematização, passando por todas as áreas do saber, o que redundará na construção de novos conhecimentos e na visão mais burilada de quais medidas são necessárias para uma educação menos exclusiva e mais solidária. Freire exprime a importância de estar no mundo problematizando, portar-se com criticidade, sem simplesmente se adaptar a ele. É preciso aprender a duvidar e a questionar sobre a existência das coisas, dos fatos e das relações sociais. Só assim é possível a construção da autonomia do pensar e do fazer, e da capacidade de intervenção para transformar o mundo. Ouvir as vozes e expressões dos educandos e considerar as vivências durante as atividades remotas, as potencialidades e experiências dos jovens e adultos. Algumas considerações finais: ouvir e considerar os anseios dos jovens e adultos,
propiciar formas de letramentos e aprendizagem na apropriação das tecnologias digitais e promover práticas metodológicas híbridas, participativas e significativas. Criar formas de comunicação, diálogo e construção de práticas educativas participativas e menos verticalizadas. Possibilitar que os jovens e adultos desenvolvem seu potencial e apresentem suas produções midiáticas como processos de multiletramentos. Estimular os jovens e adultos na construção da autonomia criativa e de autoria, nós precisamos ver as produções desses educantes. Problematizar o uso indiscriminado dessas ferramentas na produção de fake news e de hostilidades, no sentido de formar uma consciência crítica e ética. Lutar para a melhoria das condições na própria estrutura da escola. Concluo essa exposição com relatos dos jovens da EJA Ensino Médio a respeito do uso do celular. Diz assim o jovem: para fazer trabalho, pesquisa. De primeiro, para fazer trabalho, tinha que ir na Lan House. Quem não tinha computador? Agora não, tem celular, internet. Quem tem celular faz tudo. Só falta tirar xerox. Mas assim, a pessoa faz tudo no celular e é só enviar pela internet. A escola dava tablet, ficava com o aluno na sala durante a aula e depois guardava na escola. Consegui pegar, mas depois quebrou. Tinha escola que deixava levar para casa, mas era usado só na escola para pesquisa de trabalho. Outros jovens. Para a gente aprender línguas, por exemplo, seria mais fácil usando o celular. Para mim, todas as matérias deviam usar o celular. Se passasse o conteúdo na sala e a gente estudasse pelo celular, seria mais fácil aprender qualquer outra língua. Outro jovem. Para consultar a internet, jogar, fazer pesquisa de trabalho da escola no Google, pesquisar preços de mercadoria, quando vai comprar alguma coisa, passar o tempo, assistir a filme, série, vídeo, ver alguma coisa no YouTube. Eu acho assim, o celular era para existir dentro da escola. Acho que grandes países por aí já trabalham com isso, com a tecnologia. Seria bom usar a internet para tudo já informatizado. Vamos supor, a professora passa o conteúdo para amanhã e você estuda esse conteúdo. Aí chega aqui em frente e vamos debater esse conteúdo. É excelente assim. Dentro da sala de aula, o celular. Uma ferramenta excelente, pois é algo avançado. Hoje mesmo eu vejo, tem clínicas mesmo, a internet é uma exceção. Você só pode usar para Facebook ou WhatsApp. O restante não funciona. É vasto o mundo do celular, disse outro jovem. A gente passa a noite todinha aqui falando só sobre o celular. E para concluir, trago aqui um escrito de Paulo Freire. Assim como não posso usar minha liberdade de fazer coisas, de indagar, de caminhar, de agir, de criticar para esmagar a liberdade dos outros, de fazer e de ser, assim também não poderia ser livre para usar os avanços científicos e tecnológicos que levem milhares de pessoas à desesperança. Não se trata, acrescentemos, de inibir a pesquisa e frear os avanços, mas de pô-los a serviço dos seres humanos. As referências e meu obrigada. Obrigada, Jerusa. Elga, podemos entrar e começar a nossa discussão. Então, a Jerusa e Elga trouxeram uma fala de lugares diferentes, mas trazendo, né, a importância das tecnologias. Jerusa traz, né, essa discussão uma parte eu achei bem interessante, do telefone como um instrumento de letramento, e de fato hoje a juventude ela lê e escreve muito, né, pelo smartphone, pelos telefones celulares, né. E Jerusa traz essa discussão do professor e das tecnologias. Então, são duas discussões muito pertinentes, muito importantes, nesse momento onde cada vez mais a gente precisa, né, os nossos alunos. Essa semana eu sou professora, eu nem iniciei, nem me apresentei, né, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, sou professora das disciplinas pedagógicas, e meu doutorado é em Educação de Jovens e Adultos.
sou uma colaboradora aí do professor Alessandro, sonhamos juntos, né, com essas atividades no campo do EJA Movimento. A própria palavra, a própria ideia diz muito isso, né, o EJA Movimento, movimentar a educação de jovens e adultos, para que a gente possa pensar sobre ela. E aí a mesa de hoje pensa sobre a temática das tecnologias. E essa semana eu estava orientando TCC de uma aluna no ProEJA, e ela disse: professora, eu estou escrevendo meu TCC pelo telefone celular, porque eu não tenho computador. E, então, assim, o telefone realmente, ele tem ele chega realmente, né? Então, o pedreiro, todas as pessoas hoje têm um celular, porque elas precisam realmente para o trabalho, né? Então, pensar sobre isso, pensar sobre esse uso, pensar sobre o uso das tecnologias é determinante, né, no processo de ensinar e aprender em qualquer segmento, em qualquer modalidade, e nós aqui estamos discutindo a modalidade da educação de jovens e adultos. E aí, algumas reflexões que foram colocadas, Elga, eu vou colocar para você primeiro, depois eu vou colocar o que foi dito para Jerusa, né? Professora Elga, será que teremos que repensar a graduação dos professores e ter mais cadeiras voltadas à utilização de tecnologias? Vai fazer um bloco ou já pode ir comentando? Eu acho que é melhor, né, fazer um bloco e você ir registrando e você fazer uma fala. Sim. Aí, essa fala foi mais genérica, não foi direcionada, mas assim, né, ele diz assim: infelizmente, quando as novas tecnologias chegam à educação, se pensou que instrumentalizar os estudantes era o caminho. Hoje vemos que temos que abordá-las por um viés comportamentalista. Professora Elga, recentemente saiu uma entrevista na BBC com o neurocientista Michel Desmourguet sobre os efeitos negativos das novas tecnologias no desenvolvimento de crianças e jovens. Como podemos positivá-las? Então, essas questões aí para você conversar. Depois eu coloco algumas para Jerusa. Bom, eu penso o seguinte: realmente a questão em relação às cadeiras, né, de ter ofertas, talvez essas cadeiras eu entendo como disciplinas, oferta de disciplinas nos cursos de graduação. Algumas universidades já trabalham com isso, e eu acho que tem que ocorrer, né, ela tem que ocorrer. Pensar, quando a gente questiona o uso das tecnologias pelos professores, a gente não está, na verdade, sendo contra, a gente está questionando a funcionalidade dele, né, até que ponto ele realmente, o professor está preparado, e essas tecnologias dão a possibilidade de valorizar, de fortalecer ou de melhorar o processo de aprendizado do educando. Por exemplo, eu questiono muito hoje em dia alguns cursos que não estão na academia, são cursinhos, porque também virou uma febre, né? Pela necessidade causada pela pandemia de cursos de especialização, de aprendizagem para o sistema Moodle, para o sistema para fazer questionários, para fazer... Então, assim, é uma diversidade enorme, tem lives aos milhares por aí de como trabalhar essas tecnologias agora em tempo de pandemia. Porém, o que eu percebo entre os cursos que eu fiz, né, porque faço para ver como funciona, para ver como é ofertado e para ver se eu aprendo também alguma coisa, eu não vi ainda, não vejo nesses cursos o que a gente defende na EJA, o que é necessário na EJA, o que é a EJA em si, que é a individualidade, que é a especificidade de nosso aluno, de cada um, né? Os cursos são massivos, né? As tecnologias, no meu entender, o que eu tenho percebido no curso, o que eu tenho escutado dos alunos e dos professores, eles indicam assim, um atendimento massivo através das tecnologias, né? Ainda não se consegue, com exceção, igual eu falei, tem professores que têm trabalhado no WhatsApp individualmente com alguns alunos, né? Não nessas salas online que têm se formado, mas ou que têm conseguido fazer um trabalho paralelo entre estar na sala, ali naquele presencial, que registra as atividades, que ele apresenta
o conteúdo dele em sala online, e, ao mesmo tempo, ele tem um trabalho paralelo, individual, específico a cada aluno. Aí vai no Zap, ou sei lá, algum outro programa aí de interação, de comunicação. Mas isso leva a um esgotamento também do professor. O professor está trabalhando 12 horas, 18 horas por dia. Né? A gente vê postagens de professores, eu comentei isso com o meu grupo de estudo, eu recebi uma postagem, eu acordei numa segunda-feira, 8 da manhã, quando eu abri o meu computador e olhei o meu e-mail, tinha 2 postagens de professores diferentes, de regiões diferentes, um do nosso curso aí da Universidade Federal aí do Rio Grande do Norte, e um de um outro curso aqui do DF, que eram postagens que tinham ocorrido 00:30 e 1h da manhã. Gente, isso era domingo. Né? E aí eu olhei e falei, gente, olha o nível que os professores estão. Quer dizer, é claro que as tecnologias são fundamentais, a gente só está aqui nessa discussão graças a ela, mas ela ainda não é a solução. E eu não vejo um discurso de ninguém, de nenhum professor ou de aluno, como ela sendo uma solução, como muitas vezes parece ser. Né? Então, quando se fala, por exemplo, seria caso de formação, com certeza é necessário. Claro que é necessário, né? Seria ótimo. Até porque esses programas eles vão se atualizando, você aprende a trabalhar num hoje, semana que vem já é outro, aquele programa ninguém mais usa. Né? Eu tenho feito algumas atividades online, esse programa que nós estamos usando aqui de transmissão, eu ainda não tinha entrado. Né? Por isso que quando a gente entrou, fiquei perguntando, mas aonde eu vou? Por onde que eu faço? Não conhecia, porque são tantos, né? São tantos, então seria muito bacana essa oferta, eu acredito que ela tenda a acontecer, né? Porque o caminho é esse realmente, as tecnologias vieram para ficar, elas são positivas em vários pontos, mas elas jamais, eu não acredito, não vejo acontecer ela substituindo o professor. Né? Eu não vejo, eu ainda não vi uma proposta, não encontrei no discurso dos professores uma realização de algum programa, de algum método, alguma metodologia que atenda principalmente a EJA, porque quando a gente fala de alunos que têm uma casa boa, que tem o seu computador à disposição o dia inteiro, que tem ainda um pai e uma mãe ali tirando dúvida deles, e se alguma coisa der errado, ele ainda vai receber um professor particular online também, para tirar a dúvida do que tinha, isso é uma coisa. Né? Mas quando a gente fala do nosso aluno EJA, que em nível de Brasil é um aluno carente, né? Mesmo que em algumas cidades, como por exemplo na minha escola, que era uma realidade que ela não é geral da EJA. Eu sei que aquela sala de aula que eu apresentei ali é para poucos, né, em nível de EJA. Então, quando a gente pensa nesse sentido, eu acho que as tecnologias ainda não atendem a esse grupo, nessa especificidade que a gente tanto defende e não pode ser esquecida, né, do nosso aluno, do histórico dele, da vivência dele, da carência dele, que é um aluno que como foi posto ali pela professora, às vezes ele tem um celular, a casa tem um celular para 4, 5 pessoas, né? Então, nesse sentido, toda essa realidade tem que ser trazida. Em uma das discussões dos professores, das entrevistas, um professor falou que a gente deveria ter concurso para professores de EJA. Né? Eu diria que a gente precisa ter o concurso, a gente precisa ter cursos específicos e disciplinas, onde nesse curso tenha as tecnologias, as possibilidades de uso das tecnologias para a EJA, mas com certeza que sim. E em relação ao livro que ele falou, e acho que foi o Cláudio Neto, né, que falou de uma revista, eu não conheço a revista, não vi esse artigo, mas existe já muita discussão do tempo que uma criança ou que um adolescente deve ficar nas tecnologias, deve ficar em frente ao computador, né? Existe já muita discussão de questões assim de egocentrismo ou de individualismo que vão sendo geradas, que vão se fortalecendo por esse processo fechado, né, de computador ali, você vai perdendo o contato, você vai ficando talvez mais intolerante com as
características do ser humano, que são suas falhas mesmo, né? Seu tempo, seu jeito de falar, sua aparência, suas preferências. Então, eu não conheço, não vi em particular essa revista, mas eu conheço alguns estudos, assim, por fala sobre isso, e eu compartilho. Ok. Jerusa, um colega perguntou assim, a partir de sua experiência, enquanto pesquisadora e formadora, você acredita que as tecnologias farão parte do cotidiano da EJA no momento pós-pandemia? Bem, eu acredito, como a própria professora Elga já falou, não é? A gente tem que enfrentar essa realidade, não é? Porque o tempo de pandemia é um tempo de emergência, não é? De exceção. E a gente está usando esses meios tecnológicos para, inclusive, diminuir a distância, né? Evitar ainda mais, vamos dizer, a evasão, vamos dizer assim, ou o abandono, né? E eles fiquem mais ainda distantes de nós. Então, manter um vínculo. Então, nesse momento, está sendo muito importante, né? Estão sendo importantes as tecnologias, os dispositivos móveis, principalmente. Agora, pós-pandemia, eu acredito que a gente não pode deixar também essas tecnologias de lado, até porque a gente tem que entender um contexto bem maior. Com a juvenilização da EJA, né, hoje nós vemos os jovens muito interessados, sim, nas ferramentas tecnológicas, principalmente o celular e smartphone. Eles utilizam bastante e a gente precisa relacionar as práticas desses educandos, desses jovens, em relação, além do muro, o que é que eles fazem além do muro da escola, do seu cotidiano, e fazer uma relação com o que eles fazem para o currículo da escola. Eu acredito que vai minimizar um pouco essa distância que a gente acha, mas os jovens, eu vejo a euforia deles, gente, na escola, para dividir, inclusive, para entrar na sala de aula para uma programação presencial, é uma luta. Eles preferem estar lá no celular, não é? Dedilhando, investigando, eles descobrem, inclusive, tanta coisa que a gente adulto, professor, educador, a gente demora muito mais, não é? Mas porque eles gastam muito tempo fazendo isso. Então, eu acredito que a gente vai ter que, sim, levar, por isso que eu falei em metodologias híbridas, a gente vai ter que considerar essas possibilidades. Vieram para ficar, Balmondins vieram para ficar. Tem seu lado negativo, ruim? Tem. Inclusive, eu coloquei aqui, tem teóricos que aprovam plenamente o uso das tecnologias digitais, né, como salvadores, mas não é por aí. Tem teóricos também que vêm com muito cuidado, como Buckingham, Pedro Demo mesmo, que é bem da área da educação, não é? Ele diz, olha, a gente tem que ter muito cuidado, porque são meios, não é? São veículos que também causam o quê? Danos, hostilidades, né? A questão da desumanização, etc. Mas eu acredito que nós vamos ter que usar, sim. E essa experiência de agora, a gente não pode recuar mais, não. Essa é a minha percepção. Pelo que eu conversei com os jovens, essa pesquisa foi realizada até dezembro de 2019, logo antes da pandemia, e eu vejo e trouxe aqui para vocês o quanto é do interesse dela. João Maria Freire colocou uma coisa interessante, né, que, de certa forma, o momento nos forçou a aprender muita coisa, né, eu acho que eu sou professora da educação à distância, né, meu campus é EAD, então eu já trabalho com a educação à distância exclusivamente, né, no Instituto, mas tinha muita coisa que eu não fazia, que a pandemia me puxou para fazer webinar, né, que eu não tinha muito essa prática. Então, assim, eu aprendi muita coisa na pandemia, como o João colocou, né, a gente teve muita oportunidade,
que Elga até colocou assim, teve curso de tudo, né? E a gente precisava filtrar ali, tipo assim, trabalhar com questionário online, com os alunos. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que foi muito bom, mas, assim, por isso que a formação docente é tão importante, para que ela nos ajude a fazer um filtro, né? Até onde a tecnologia, porque, assim, a tecnologia ela precisa estar a serviço da educação, e não a educação a serviço da tecnologia, né? Então, os momentos presenciais, eles são extremamente importantes, né? A gente é humano, e a humanidade precisa conviver e aprender a viver junto. Isso é primordial e a gente não pode abrir mão disso. Mas, no momento atual, nós não podemos nos juntar, e a tecnologia tem nos ajudado a que a gente possa se juntar. Eu acho que Jerusa colocou uma coisa importante, a questão do ensino híbrido, né? É uma coisa que eu acho que é muito interessante trabalhar com a sala de aula invertida, o ensino híbrido. Tem um livro de Tomatar, que eu gosto muito, né? Que ele traz todas essas tecnologias que a gente pode estar trabalhando. Na semana que vem a gente vai ter o Exude, que é um evento de educação à distância, das universidades públicas, né? Então, eu acredito que vai ser um evento aberto para assistir, né? No caso, eu acho que para não assistir somente quem tem, tipo assim, todo mundo pode assistir, né? Vai ser a semana inteira, é um evento, estrategicamente, é o maior evento de educação à distância das instituições públicas, que fazem educação à distância com muita responsabilidade, com muito cuidado. Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, Fabiola está aí no grupo, há pouco a Fabiola falou, tem uma experiência com rádio, né? O rádio na educação de jovens e adultos. A gente sabe que, estrategicamente, o rádio desempenhou um papel muito importante. Há muitos anos atrás, eu tenho uma amiga que foi formada pelo rádio, né? Então, e lá em Caicó, tem trazido o rádio para ser um de formação dos alunos da educação de jovens e adultos, que é considerado um projeto, vamos dizer, inovador, ousado, e que tem dado muito certo. Então, eu acho que a gente também precisa entender, o que a gente aprende quando a gente faz o curso de pedagogia, as licenciaturas, é que a gente precisa partir do conhecimento dos alunos. Então, quem da sala tem telefone? Quem da sala tem internet? Né? Primeiro, esse levantamento é primordial. A partir desse levantamento de caracterização desse grupo, o que é que eu uso o telefone para quê? Eu sei fazer o quê? E aí, a partir disso, a gente pode fazer um planejamento quando as aulas voltarem a ser presenciais, como a gente pode usar na sala de aula. Se nem todo mundo tem, a gente faz trabalho em grupo, mas, assim, realmente o smartphone, ele abre possibilidades para você ensinar geografia, física, matemática, que só a gente... Agora, precisa ser mediado por alguém, por um professor. Então, eu acho que a sala de aula é esse espaço para que esse telefone esteja lá a serviço de processos mediados pelo professor. O professor nunca vai perder esse lugar, né, de mediação, nunca. A gente sempre vai precisar dos mestres para que a gente possa avançar, né? Então, para que a gente possa finalizar, né, porque já são 8h30, está todo mundo desde de manhã assistindo. Eu passo a palavra para a Eva, para suas últimas palavras, e para Jerusa, e depois eu volto e faço o encerramento. Bom, eu espero que suas palavras sejam aí, se realizem, né? Que é o presencial voltar. Eu acho, pensando no nosso grupo EJA, eu acho que realmente a proposta presencial ela ainda permanece, né, como a melhor, como a que surte efeito, baseada nessa relação mesmo professor-aluno, um a um, né, cada um sua especificidade, ouvir o aluno, ver o aluno, né, e etc. Mas é o que foi posto, as tecnologias elas já vieram a tempo, vieram para ficar e está aí provado. Né? E elas realmente trazem assim muitas possibilidades, mas também como foi posto, o professor ele é insubstituível e o investimento em todos os sentidos, de formação, de proteção em nível de lei,
de proteção em nível de saúde, carga horária, plano de carreira, pensando no professor, eu acho que também é algo que deve avançar, né, para que que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre esse momento que a gente está vivendo, que leva os professores à exaustão, nessa carga horária enlouquecedora, né, como na fala da professora da pesquisa, né, a casa virou um estúdio, você sobe em cima da mesa e pendura o celular no lustre e bota o abajur fazendo ângulo de luz, etc., né, e leva horas fazendo um vídeo que depois você fala, nossa, ficou errado porque o cachorro passou bem no meio, né, e assim vai. Então, essa exaustão do professor é inegável, né, as tecnologias, elas não controlam isso, porque quem controla é o professor. Sempre vai ser o professor, é o professor e o aluno, no sentido de igualá-los, né? Não no sentido de hierarquia. Então, eu espero que para o ano, e eu acho que as propostas são para metade do ano que vem, não vejo assim muito. A gente está falando de uma segunda onda chegando aí já, né, do Covid, a gente já vê na Europa algumas cidades já fechando novamente, fazendo até, impondo horário, né, de permanência para várias outras coisas. Então, a gente tem que se preparar nesse sentido, perceber o nosso aluno nesse sentido, aproveitar, aprender o que pode ser aprendido nesse sentido. Eu tenho uma professora também, ela falou assim, olha, hoje em dia eu pego o controle do meu aparelho de televisão e eu falo assim, gente, de tanto botão que tem aqui, quantos que eu uso? Sabe? Ah, tudo bem, eu agora sei que eu posso fazer mais um tanto de coisa, mas quantos que eu continuo usando? E quantos que eu realmente preciso? Né? Então, é nesse sentido de achar esse equilíbrio, né? De achar um equilíbrio que seja favorável para a nossa modalidade e para o ensino de uma forma geral. No resto, eu acho que uma grande oportunidade, o que deve ser mantido, são esses encontros. Foi um encontro, assim, show, né? Show de bola mesmo, assim, muito bacana, todo o curso, todas as falas que eu tive a possibilidade de ouvir, e eu estou muito satisfeita de ter participado, fica meu agradecimento, ficou os meus contatos, tá? Para quem interessar, quem puder, tiver alguma curiosidade ou quiser só conversar sobre pesquisa ou qualquer ação, tá? Estou presente e agradeço muito mesmo a todos. Geru. Então, realmente, nada pode substituir esse encontro presencial, real, afetivo entre professor e educandos. De maneira alguma. Que é isso que dá maior, vamos dizer assim, sentido ao encontro em sala de aula. Isso aí é insubstituível. Agora, nos casos, por exemplo, dos nossos educandos, que muitas vezes só podem comparecer 2 ou 3 vezes durante a semana, eu acredito que as tecnologias digitais, o celular, smartphone, poderá ajudar a minimizar o déficit, porque muitas vezes eles tiram fotos, os colegas que estão presentes tiram foto do conteúdo de sala de aula, de um texto, e envia para eles que não puderam vir, não é? Então, o WhatsApp já estava funcionando antes, não é? Então, vai continuar ainda mais. Então, como auxílio, como suporte, eu acredito que isso vai ir com a proliferação, vamos dizer assim, de banda larga, né, de maior investimento, que já é um direito, vamos dizer assim, existe um direito da ONU já garantido, não é, para todos os países oferecer. Eu acredito que sim, nós vamos nessa tendência. E para concluir, não é, agradecer nesse momento, foi um prazer enorme conhecê-la, Edneide, a professora Elga também, tá certo? Eu queria terminar lendo 2 estrofezinhas de um poema que tem o nome A Escola que Queremos. É de Silvio Genro, ele é da 10ª CRE do Rio Grande do Sul. Diz assim, uma escola que abrace nossos sonhos com carinho, que multiplique caminhos no aprendizado do amor. Quero uma escola que mostre um rumo seguro, semeie estrelas no escuro e lições de libertação.
uma escola que devolva a alegria esquecida, que reinvente a vida plena de participação. Isso é EJA. Obrigada, Elga, obrigada, Jerusa. Eu gostaria de encerrar, né, lembrando a todos para preencher a frequência, tá? O link está aí no chat. Dizer a vocês, eu fiz a divulgação dos cursos de especialização do IFRN, são cursos direcionados a professores, né, da escola pública, cursos gratuitos de especialização. Nós temos o ProEJA, né, que é a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, temos a especialização em educação profissional e em tecnologias, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, e ensino da matemática para o ensino médio. Então, nós temos essas especializações, eu coloquei o link, porque são cursos direcionados a professores da rede pública, professores da escola particular, professores que atuam, né, e são cursos de especialização gratuito, né, pelo Instituto Federal de Educação e em educação à distância. São cursos totalmente à distância, apenas algumas atividades presenciais. Gostaria de agradecer, né, a Cláudio, que está aí, que está na organização. Gostaria de agradecer a Deise. Gostaria de agradecer a Anete, estou lembrando, tá, que está na organização. Ao colega Janilson, que está na transmissão, muitíssimo obrigada, até uma hora dessa. Todo mundo trabalhando, pensando muito no sonho, né, de uma educação de jovens e adultos para todos e todos que não tiveram o seu direito assegurado quando eram jovens, quando eram crianças, ou foram tirados da escola, porque quando a pessoa não conclui, na minha cabeça, porque foi expulso da escola, né? Então, eu queria agradecer a todos, agradecer aos 60 professores que nesse momento estão aí. Eu acredito, tenho certeza que essas 60 pessoas, elas querem muito uma educação de jovens e adultos com qualidade para todos e todas. E deixar aqui o agradecimento, eu acredito que ele não está, não sei se ele está, mas assim, o nosso grande maestro, né, da educação de adultos nesse estado, que é o professor Alessandro Azevedo, que é o nosso grande maestro, então eu gostaria de agradecer, né, ele é um grande mobilizador dos nossos sonhos, ele carrega e a gente vai junto acreditando no sonho. Então, gente, muito obrigada, Alessandro, muito obrigada às meninas, muito obrigada aos 60 professores que ficaram até 8h40 desde de manhã, então muito grata e com certeza tudo isso vai ter um resultado, né? Eu acho que um sonho, e a gente está juntando mais gente nesse sonho, então é isso. Boa noite a todo mundo e até amanhã, né? Amanhã a gente vai ter os relatos de experiência, amanhã a gente vai ter a palestra de encerramento, amanhã vai ser um dia, eu acredito, muito legal para todo mundo também, como foi ontem, como foi hoje e como vai ser amanhã. Um beijo bem grande. A Lê vai falar alguma coisa, meu amor? Não? Então, boa noite, vamos dormir. Boa noite. Muitas coisas para fazer ainda. Tchau. Tchau.